Bom, pessoal, vamos continuar então a resolução da prova. Agora a questão número 2, que é o seguinte, ó, ela é o contrário da número 1. Na número 2 é dado uma expressão computacional, né? E a gente tem que dizer o que resulta essa expressão. Então, no caso, vai resultar, em todos esses casos, vai resultar ou o valor verdadeiro ou o valor falso. Aqui já diz, ó, deve aparecer o desenvolvimento na prova, né? Então, por exemplo, a letra A, como é que a gente faz? Aqui basicamente a gente tem que utilizar o que a gente estava tratando no exercício anterior, que são as prioridades de cálculo, né? Então a gente vai ter aqui, ó, como é que eram as prioridades de cálculo do computador. Né? O que é calculado primeiro? É calculado parêntese. Depois, são calculadas as exponenciações. Depois, são calculadas multiplicações e divisões. Por último, são calculadas somas e subtrações. Tá? Então isso vai ser a única coisa que a gente precisa saber a princípio para resolver esse exercício. A gente percebe aqui que a gente vai ter então operações aritméticas, ó, divisão, multiplicação, divisão, soma, divisão, exponenciação. Já aqui a gente tem uma operação relacional, um operador relacional, que é o operador maior. Tá? Então, esse operador ele vai ser o último a ser feito. Primeiro são feitas operações aritméticas de um lado, operações aritméticas do outro, e por fim é feita a operação relacional. Então a gente vai resolver esse exercício repetindo, por repetição. Vamos repetindo a expressão, resolvendo passo a passo, operação por operação, até chegar na resposta final. Então é o seguinte, ó. Desse lado aqui, qual a primeira operação que é resolvida? Temos parênteses? Não. Então, primeiro é a exponenciação. Vou repetir tudo isso aqui. Vou fazer exponenciação, vai dar 9. Vou repetir o operador relacional e o outro lado do exercício, as operações aritméticas. Desse lado, o que seria calculado? Parêntese. Ó, parêntese. Então aqui ia resultar 10. Tá? Qual a próxima operação? Desse lado temos multiplicação, divisão, multiplicação, divisão, soma e divisão. Então, soma, divisão e multiplicação, observando as prioridades, a gente sabe que é feito primeiro multiplicações e divisões. Tá? Mas então, eu tenho, ó, multiplicação, divisão, multiplicação, divisão, divisão. Qual delas é feito primeiro? É feito quando todas têm a mesma prioridade, né, a soma é por último. Mas em relação às multiplicações e divisões que têm a mesma prioridade, como é que a gente faz? Tem que fazer da esquerda para a direita, né, quando tem a mesma prioridade. Ó, multiplicação e divisão, mesma prioridade. Então, da esquerda para a direita. 100 divididos por 5, então seria a primeira operação feita, ia dar 20. Aqui do outro lado, ó, sobrou divisão, exponenciação, divisão, soma. A exponenciação é primeiro, então aqui ia resultar 100. Tá? Vamos para a próxima linha. Qual a próxima operação feita? Aqui, ó, novamente em relação à soma, é feito primeiro divisões e multiplicações. Como multiplicação e divisão têm a mesma prioridade, é feito então da esquerda para a direita. 20 vezes 2,
que ia resultar 40. Do outro lado, divisão e divisão. Qual das duas é feito primeiro? A mais da esquerda. 1.200 dividido por 100, então, que ia resultar 12. Próxima operação, divisão, soma, divisão. É feita essa divisão aqui, que ia dar 40 por 4, ia dar 10. Tá? Aí então, o que acontece? Desse outro lado, divisão e soma, primeiro divisão, que ia dar 6. Agora aqui o que é feito? Divisão e soma, é feita a divisão, que vai dar 7 por 9, 3. E aí só resolver as somas que sobraram dos dois lados. Vai dar o que? Esse lado vai dar 13, esse lado vai dar 9. Pronto. Agora sobrou a operação relacional. 13 maior que 9. A gente sabe que uma operação relacional resulta sempre em verdadeiro ou então em falso. Nesse caso vai resultar verdadeiro. Tá? Então não tem mistério. Só seguir as prioridades de cálculo do computador. Ou seja, esse exercício é para ver se a gente sabe, se vocês sabem qual a sequência de cálculo que o computador faz. Ele é complementar ao primeiro exercício. Esse outro aqui, ele tem a finalidade de ver se vocês entendem as operações lógicas. Aqui já tem a operação lógica e tem também alguns símbolos aí que vão ser importantes na disciplina, né? Seria o porcento. E também aqui, ó, por exemplo, esse aqui que é o diferente, o símbolo para diferente. E aqui o maior igual, né? Ver se vocês conseguem lembrar desses símbolos que a gente viu em aula. Então, aqui, ó, quando a gente tiver três tipos de operações, operações aritméticas, né, operações relacionais e lógicas, os três tipos de operações, a gente faz primeiro as aritméticas, depois as relacionais e por último as lógicas. Então, vamos lá. Aqui primeiro essa operação, 73% 7. O que é esse porcento? Porcento é o resto da divisão. Então seria o resto da divisão de 73 por 7. Tá? Quanto é que vai dar o resto da divisão de 73 por 7? Bom, faço a divisão, né? Vou abrir aqui o Paint. Tá? Vou abrir aqui o Paint. Fazer um desenho, então fazer esse cálculo. Teria o 73 seria dividido pelo 7. Como é que a gente faz essa divisão? 7, pego 7, vou dividir por 7, vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Para 7 sobrou 0. Baixo o número 3. 3 dividido por 7 não dá. Não tem mais nenhum número para baixar aqui. Coloco 0. Fecha a conta. Ó. Fecha a conta. Restou 3. De fato, a gente sabe que se a gente fizer 7 vezes 10 dá 70. Mais o 3 que restou daria os 73. Então, o resto da divisão de 73 por 7 é 3. Então, vou substituir aqui, ó. 73, resto da divisão por 7 é 3. 5 divididos por 2. Aqui é uma divisão quando a gente tem a barra, é a divisão real, ou seja, vai dar um número com vírgula, 2,5. E novamente,
5 resto da divisão por 3. O que eu vou fazer? Fazer 5, fazer o desenho, ó, 5, vou dividir pelo 3. O que acontece? Vai dar uma vez 3, 3. Para 5 sobra 2. Não dá mais para dividir, terminou. Então, 2 foi o resto. A gente vê, né? Claro, uma vez 3, 3 mais 2 dá 5. Então, o resto da divisão de 5 por 3 vai ser 2. Opa, coloquei no lugar errado. Vai ser 2. Agora aqui, ó, temos uma divisão e uma multiplicação. Ambas têm a mesma prioridade, ó, multiplicação e divisão. Então a gente vai fazer primeiro, vai fazer da esquerda para a direita, ou seja, primeiro a divisão. Restaria 6. Depois, 6 vezes 2 ia dar 12. Bom, ficamos só agora, vamos resolver as operações relacionais. Então, 3 é maior ou igual a 3? É, 3 é igual a 3. Então, verdadeiro. E, o E é o operador relacional. 2,5 é diferente de 2? Também, verdadeiro. E 12 é igual a 12, verdadeiro. Agora o que acontece? Ó, aqui a gente tem operações lógicas. E, né? A operação E vai dar verdadeira, ó, vamos fazer primeiro esse E da esquerda. A operação E vai dar verdadeira quando as duas partes forem verdadeiras. É o único caso em que o E dá certo. Então, que o E dá verdadeiro, né? É isso que eu quis dizer. A gente já tinha visto uma tabela, tem lá nos slides, né? De que, ó, vou até abrir aqui. Então a operação E como é que ela funciona? Ó, A e B são as duas partes. A operação E ela vai dar verdadeiro apenas quando as duas partes forem verdadeiras. Se uma das duas for falso, já dá falso. Tá? Então aqui só para a gente relembrar. Esse E é a mesma coisa que a AND, tá? Lá da eletrônica digital. Então, inclusive, a gente poderia fazer da seguinte maneira, ó. A gente poderia passar lá para a eletrônica digital, ficaria verdadeiro é 1. AND é o ponto. Verdadeiro 1, AND ponto, verdadeiro 1. 1 AND 1 AND 1. A gente sabe que funciona da mesma maneira que uma multiplicação, a AND, né? Ponto é como uma multiplicação, daria 1, ou seja, verdadeiro. Tá? Ou senão a gente poderia fazer por partes, ó. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Sobrou ainda, ó, esses dois aqui, ó.
fez essa operação lógica, deu resultado verdadeiro. Sobrou isso aqui, ó. Vamos repetir, ó. Verdadeiro e verdadeiro novamente vai resultar verdadeiro, que seria a resposta final. Vamos para o próximo. Vou apagar esses anteriores aqui. Então aqui é o seguinte, ó. A gente vai ter essa expressão. A gente tem novamente operações aritméticas, relacionais e lógicas. Então, qual é que é a primeira operação que é feita nesse parêntese, ó, das operações aritméticas? Primeiro aritméticas, depois relacionais, por último lógicas. Primeiro temos um parêntese, a gente sabe então que essa divisão, né, 90 divididos, vai ser feito só depois que for calcular todo o resultado de parênteses. Tá? Só que aqui dentro desse parênteses, o que é calculado primeiro? Soma, exponenciação, soma. A gente vai lá nas prioridades, a gente sabe que ó, exponenciação tem que ser feita antes da soma. Então essa exponenciação, 6 ao quadrado daria 36. Tá? Aqui ó, 2 elevado a 5 menos 3 vezes 2. A gente sabe que o parênteses tem que ser calculado antes do que está fora do parênteses. Então aqui, 5 menos 3 é resultar 2. Aqui, a gente sabe que o parênteses tem que ser calculado antes do que está fora do parênteses. Então, no caso, 18 dividido por 3 daria 6. Próximo passo. 90 divididos por esse parêntese, que só sobrou somas. O total daria 36. Com mais 6, daria 42. Com mais 3, 45. Aqui, exponenciação, multiplicação. O que eu faço primeiro? Exponenciação. 4. Aqui só tem uma exponenciação, vai dar 36. Agora, 90 dividido por 45 daria 2. 4 vezes 2 daria 8. E ele já estava pronto. Dois igual a 2, verdadeiro. 8 igual a 16, falso. 36 é diferente de 36? Falso. 36 não é diferente de 36. Então, resultou verdadeiro ou falso e falso. Aqui, ó, se a gente fosse colocar da maneira como a gente vê em lógica de programação não, eletrônica digital, verdadeiro é 1, o ou é a OR, que é o mais. Falso seria 0. O E seria a AND, que é a multiplicação. Falso é 0. O que resultaria isso aí? 0 vezes 0, 0, mais 1, 1. Tá? Ou seja, verdadeiro. Tá? Essa é uma maneira de resolver. Outra maneira, a gente sabe, bom, aqui a gente já sabia, né, que a AND tinha que ser resolvida antes da OR. A multiplicação vem antes da soma. A AND vem antes da OR. Aqui é basicamente a mesma coisa, temos E e OU. É feito primeiro E. Falso e falso vai resultar falso. Aqui eu vou até repetir. Que como a gente tinha falado, o E, a operação E, lógica E, vai resultar verdadeiro somente quando as duas partes forem verdadeiras. Então vai resultar falso nesse caso.
E a operação OU, como é que ela funciona? A OU vai resultar verdadeiro, ó, ou quando uma parte ou outra vai resultar verdadeira, ó, nesses três casos, quando uma parte ou outra, qualquer uma das duas for verdadeira, já dá verdadeiro, só vai resultar falso quando as duas partes forem falsas. Então, o ou, ó, uma ou outra é verdadeira, sim, uma delas é verdadeira, então isso que vai resultar verdadeiro, seria a resposta final. Então tá aí a resposta da letra C. Feito. Exercício 2.